Boa noite mais uma vez, então. Sejam muito bem-vindos, alunos da Escola de Líderes da Fundação Ulisses Guimarães, para mais um encontro síncrono. A Cris está me pedindo aqui para lembrar vocês de que é muito importante que essa aula ela seja acessada através da plataforma. Então, pedir o link. Se bem que eu acho que esse recado eu estou dando para quem já acessou, né? Mas, de qualquer forma, pessoal, quem já acessou pelo link de alguma outra forma, é importante fazer isso lá por intermédio da plataforma, porque assim a gente consegue computar a presença de vocês nessa aula, assim como o sistema já vai computando as atividades realizadas também de forma não presencial, né? De forma não síncrona, né? De forma assíncrona. Então, é importante fazer esse movimento. Fazer umas combinações rapidinho também, antes de nós passarmos a palavra para o nosso convidado especial. A ideia é que nós mantenhamos já aquele mesmo roteiro das outras aulas, então nós vamos ouvir um pouco o nosso convidado e no segundo momento da aula, vocês solicitem participação ali pelo chat ou então levantando a mão aqui através do Zoom, que nós vamos habilitando os microfones e passando a palavra para que vocês possam conversar um pouquinho com o nosso convidado também. E no momento final da aula, nós também vamos colocar no chat o link para a lista de presença da aula de hoje. Estamos finalizando o módulo Comunicação, Marketing e Planejamento de Campanha e recebemos com muita alegria aqui hoje José Luiz Fuscaldo, ele que é sócio-diretor da agência Move, publicitário e jornalista com mais de 34 anos de carreira, mentor na área de relacionamento e negócios junto às contas públicas do governo do Rio Grande do Sul, Banrisul e diversas prefeituras. Por meio da agência que fundou há 18 anos, já recebeu diversas premiações, entre elas de Agência do Ano do Rio Grande do Sul por 2 anos consecutivos. Muito obrigado, Fuscaldo, por compartilhar conosco um pouco da tua experiência e do teu conhecimento. Uma ótima noite, seja bem-vindo. Obrigado, Luiz. Boa noite a todos. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Sâmia. Boa noite a todos aí que estão participando desse evento, desse curso, né? Eu acho uma iniciativa bem legal da Fundação Ulisses Guimarães, né? Essa iniciativa Escola de Líderes, né? A política tem uma carência de lideranças, né? Não só no Brasil, não só nos estados, nos municípios, mas no mundo, né? Hoje a gente está vendo uma, uma demanda por líderes e a gente não tem conseguido ter essa resposta da política, né? Muitos dos líderes que a gente vê hoje não têm a qualidade e não têm o tamanho que os desafios que são impostos, que foram impostos pela pandemia, que são impostos por toda as demandas, né, que cada vez mais são urgentes, né, exigem. Então, formar líderes, eu acho que é uma ideia muito legal. Parabéns a vocês que participam dessa iniciativa, parabéns a vocês que têm um caminho a seguir, né, como lideranças, como pessoas capazes de olhar a política com outros olhos, olhar o exercício da política de uma forma relevante, com espírito público, né, e dar um outro sentido, né, o sentido verdadeiro da palavra e da ação política, né. Tenho, na verdade, 34 anos, é de um currículo um pouco mais atrasado, já são 37 anos de vida como jornalista, como publicitário, como consultor político, como empresário, né? Costumo dizer que a gente começa a vida de um jeito e termina de outro, né? Foi-se o tempo em que o cara nascia médico, nascia advogado, morria advogado, né? Vocês que são mais jovens passarão por várias e diferentes possibilidades, né, na vida. Eu acho isso muito legal, muito desafiante e muito bacana, porque a gente vai descobrindo que a gente não tem só um caminho, né? Não tem só uma missão, né? É possível que a gente vá descobrindo, vai evoluindo essa missão, e vocês como líderes vão descobrir isso, né? Que existem várias possibilidades, vários caminhos para se construir
um ideal, para se construir uma causa. Queria começar com uma história divertida para a gente quebrar aqui um pouco. Eu não sou um professor, eu não sou um palestrante profissional, tá? Eu até nem gosto muito de fazer palestras, muito menos dar aula, né? Mas eu vou começar contando uma história para a gente quebrar um pouco. E se vocês tiverem alguma questão no meio do caminho para me perguntar, podem perguntar através do chat ou pedir para interromper, que eu não tenho nenhuma dificuldade com isso, tá? Posso perder minha linha de raciocínio e, bom, mas a gente começa por outro caminho e vamos embora. E eu queria contar uma história para vocês para mostrar que nem sempre a política, né? Todo mundo acha que a política é uma coisa que qualquer um faz, qualquer um entra, né? E nem todo mundo sabe os percalços que a gente tem e o esforço que se faz, né? Eu costumo contar a história de um político aqui do Rio Grande do Sul, um cara bastante popular, um cara que sabe fazer política, sabe entrar numa casa, né, de um eleitor, sabe tomar conta da casa, criar uma intimidade rapidamente com essas pessoas. E numa dessas caminhadas, né, através de voto, né, buscando voto, ele entrou na casa de uma senhora, bem uma senhorinha, né, bem humilde, muito humilde, né, e em cima do fogão a lenha, que é um hábito aqui do Rio Grande do Sul, tinha um café, um bule de café. E esse bule de café estava ali, obviamente, há um tempo, até porque o próprio fogão já não tinha mais calor do fogão a lenha na casa e o bule ali parado. Quando ele entrou, pegou um vidro de bolacha, já abriu o vidro, já pegou uma bolacha e disse: Vamos tomar o teu café, que é um café gostoso e tal. E ela não teve dúvida, serviu uma xícara de café para ele e para o assessor dele. O assessor pegou o café e logo já viu que o café estava gelado. Botou a boca na xícara e viu que o café estava gelado e disse: Bom, não tomar esse café aqui vai ser uma desfeita e nós vamos perder esse voto. E ele entornou a xícara de café num gole só, tomou aquele café gelado, café frio, né? E o candidato conversando fluentemente, rindo, e ele pegava e assoprava o café cada vez que, antes de dar uma bicadinha, ele dava uma soprada no café. E assim ele foi indo e o assessor intrigado com aquilo, um café frio. Por que o cara está soprando um café frio, está fingindo que o café está quente? E não estava entendendo aquela situação. E ele assoprava o café, dava uma bicadinha e, enfim, foram naquela conversa, comeu a bolacha, deu um abraço, pediu o voto e foi embora. Na rua, o assessor disse assim: meu amigo, mas como é que tu conseguiu tomar aquele café, né? Eu tive que tomar num gole só, porque estava frio, gelado, era um café, um bule estava jogado ali em cima do fogão, apagado. Ele disse assim: como é que tu conseguiu tomar aquele café, né? Ele disse assim: eu não consegui tomar, né? Eu apenas estava soprando uma mosquinha que tinha, uma mosca que tinha no meu café. Eu assoprava e fingia que tomava. Então, a vida de político nem sempre é uma coisa fácil, né? Estou contando essa história com uma brincadeira, mas é um fato real que aconteceu, né? E é um jeito que coisas que precisam se superar para, enfim, ter uma carreira na política. Mas a verdade é que a gente está enfrentando tempos, né? Novos tempos, né? Nós estamos no meio de uma revolução, né? Uma revolução digital, né? Talvez seja a revolução mais importante, assim, em que as pessoas realmente estejam percebendo que estão vivendo uma transformação. As outras revoluções, eu imagino, né? Que as pessoas passaram por ela, perceberam que estava tendo uma mudança, mas a gente só pôde concluir aquela revolução olhando um pouco para trás e fazendo uma análise histórica, né, sociológica do que se passou, né, compreendendo melhor alguns anos depois. A revolução digital não, ela ela está afetando a vida de todo mundo, né? Os jovens perceberam isso mais rapidamente, entraram nisso de uma forma natural, né? Tem gente que nasceu dentro dessa revolução, e as pessoas mais velhas acabaram entrando para dentro
tendo que acompanhar essa revolução a partir da pandemia, né? As pessoas ficaram isoladas e foram buscar formas de se conectar, de se reconectar às pessoas, né? De comprar, de viver, enfim, né? De buscar lazer, né? Lazer dentro das plataformas, né? Onde que ofereciam filmes, peças de teatro, ópera, shows, né? Os próprios músicos, os próprios artistas tiveram que se reinventar e a política não foi diferente, né? Com muito mais dificuldade, né? Com muito mais incompreensão e às vezes com muito pouca clareza da importância das novas tecnologias desse mundo digital. Na eleição passada, por exemplo, eu vi vários candidatos tendo muita dificuldade de compreender como é que era esse mundo, né? E como é que se davam as relações, né? Dentro do mundo digital, né? Dentro das redes sociais. Muita gente teve que se reinventar nesse período, né? Mas eu ouvi uma frase de um reitor aqui de uma universidade do Rio Grande do Sul, em que três coisas estariam acima e que não perderiam, digamos assim, sua força, né? Que resistiriam a essa mudança aos tempos e resistiriam no tempo, né? No tempo e na mudança tecnológica que estava por vir, né? São três palavras bem importantes: emoção, criatividade e ética. Ética a gente entende porque ética ela precisa se manter do jeito que, né, nos padrões que são estabelecidos, seja na rede social, seja na nossa convivência no trabalho, nas relações familiares, nas relações sociais, né? São normas que a gente precisa seguir e que são inflexíveis, né? Não tem mais ou menos, né? Porque está na rede social ou porque está dentro de um parlamento ou porque está dentro de um governo. Ética é ética, né? Ou tu segue, ou tu está dentro, ou tu não está, ou tu tá fora, né? Emoção é uma palavra que eu acho que ela precisa estar sempre acompanhada da política, né? Porque quando a gente perde a capacidade de se emocionar com as coisas, né? Com os fatos, né? Com os acontecimentos, com as pessoas, né? Eu acho que a gente perde um pouco muito da sensibilidade que as pessoas precisam manter dentro de si, né? Então, a emoção é uma coisa que precisa carregar. E na comunicação, a emoção é uma coisa que sempre mexe com as pessoas. É um recurso, eu acho que é indissociável da vida política e da comunicação política. E por último, criatividade, né? Que é uma palavra que nos remete a um fazer diferente, né? A um fazer a partir de coisas que já existem, né? Um refazer das coisas, fazer diferente, né? E com tanta dificuldade que a política vem enfrentando, ter criatividade, agir com criatividade, usar da criatividade, ela nos coloca num ponto fora da curva, né? As pessoas que fazem sempre do mesmo jeito, fazem porque sempre foi assim, né? Aquela frase assim, não, sempre foi assim, sempre fiz política assim e vou fazer e não está considerando as mudanças todas que a gente está passando. Então, o fazer diferente, o fazer alinhado com novas tecnologias, o fazer alinhado com, 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 com novas ferramentas, com novos canais de comunicação, é uma coisa que não vai perder nunca, né, a necessidade, né? Uma outra coisa, assim, antes que a gente comece a falar propriamente de como é que faz campanha, como é que se mexe com campanha, né? Tem uma frase do Yuval Harari, que escreveu o Homo Sapiens, 21 lições para o século XXI. Acho que você já deve ter ouvido falar dele, né? É um pensador israelense, né? Que acho que mora nos Estados Unidos. Ele escreveu no 21 lições para o século XXI uma frase, a primeira frase do livro, tá? O primeiro pensamento dele no livro, e que ele diz o seguinte: no mundo com tanta informação, né?
como a gente está vivendo, né? A gente recebe informação de tudo que é lugar, o ser humano não tem nem capacidade de processar a quantidade de informação que recebe no dia a dia, né? Tem gente entrando em depressão, tem gente que está com dificuldade de memória, de gravar coisas, né? Eu me lembro que quando eu tinha 20 e poucos anos, eu sabia os telefones e os nomes de todos os jornalistas de todos os veículos aqui de Porto Alegre. Sabia tudo de cabeça. Hoje não tenho a menor ideia do telefone dos veículos, entendeu? Ou de um veículo, né? A gente já não tem assim mais a necessidade de estar gravando muita coisa, até porque tem outras informações mais relevantes que a gente acaba tendo que priorizar. E nesse mundo de muita informação, de um excesso brutal de informação, né, que a gente é bombardeado diariamente, né, ou a gente vai atrás desse bombardeio, a gente se mete, né, né, a chafurdar, né, nas redes sociais, a gente também tem muita desinformação, né? Essa quantidade de informação e a quantidade de desinformação exige cada vez mais que a gente faça a comunicação com muita clareza, né? Então, eu fui criado, né, estudando comunicação e que diziam que informação era poder, né? Quem tem mais informação tem mais poder. Isso tem uma lógica, né? Se a gente pegar e fizer uma pirâmide, né, de conhecimento, né, quanto mais alto tu tiver acima da pirâmide com informação, mais é a quantidade de informação que tu tem. Quanto mais na base, menos informação tu tem. Quanto mais alto, quanto mais informação, mais poder tu exerce sobre as outras pessoas, porque tu domina mais informações, tu tem uma capacidade maior de tomar decisões, tem uma capacidade maior de discernir, de avaliar coisas, né? Então, informação é poder. O Harari vem e altera essa ideia em que ele tem poder quem tem informação clara, tem poder quem tem a capacidade de ter uma informação que se saia dessa montanha, né, de dados, de informações que a gente recebe todo dia e coloca e se comunica de uma forma muito clara, né, muito objetiva, muito concisa e muito precisa, tá? E eu acho que são duas informações assim que eu acho extremamente relevantes, tá? Eu fechei o livro do Harari depois de ler essa frase. Eu confesso para vocês, eu fiquei arrepiado. Por quê? Porque, para mim, isso resume muito o que nós precisamos, como políticos, buscar fazer na relação com as pessoas, né? Passar a informação com muita clareza, com muita certeza, com muita precisão, para que a gente possa ser bem compreendido, né? Bom, vamos falar de campanha agora, tá? Falamos de, de duas informações assim, que eu acho extremamente importante a gente ter presente, né? Que é emoção, ética e criatividade, informação com clareza nos dá mais poder do que apenas passar uma quantidade de informação, né? Se souber o que está fazendo com ela. Eu acho que o primeiro passo, assim, vamos falar sobre política, sobre campanha política, tá? O primeiro passo para a gente começar uma boa campanha, né? Obviamente que depois eu vou colocar coisas que são bastante pertinentes, assim, né? Inerentes ao candidato, né? Mas o primeiro passo eu acho que é ter uma boa equipe. E para ter uma boa equipe é preciso construir isso tendo como uma palavra de fundo, tá? É confiança, tá? Eu vejo muita gente que monta suas equipes de marketing, de comunicação ou de mobilização, e nem sempre é a pessoa que ela quer ou nem sempre é a pessoa que ela precisa, tá? E nem sempre, e por isso nem sempre ela tem confiança absoluta no time, tá? Então, para mim é uma coisa básica, assim, né? Tendo confiança nas pessoas, nos profissionais que tu contrata, a gente acaba montando
um time igual. A outra coisa é assim, ó, o momento da eleição é um momento em que todos são iguais, né? O peso das pessoas, o peso do eleitor, o peso da família, o peso dos companheiros de trabalho, ele é igual. Todos ficam iguais numa eleição. Por quê? Porque todos têm o mesmo valor, todos têm o voto, né? Que é uma expressão uh, importante de cidadania, né? E que precisa ser respeitado. O candidato precisa entender isso, né? Que ninguém é melhor do que ninguém numa eleição, né? E que, portanto, é preciso olhar todos com o mesmo tamanho, com a mesma importância e com o mesmo interesse, né? Entender o problema de todos de uma maneira igualitária, tá? Bom, que cenário a gente está encontrando nessa eleição, né? Uma eleição que a gente está saindo de uma pandemia, né? Uma eleição completamente diferente de todas as outras. Já foi assim agora em 2020, né? 2020, né? 2019 para 2020. A gente teve uma eleição bastante complicada, onde em alguns lugares as pessoas entendiam que os candidatos estavam batendo de porta em porta, outros lugares não estavam entendendo porque os candidatos estavam se expondo pessoas, né, em encontros, né? Foi uma campanha que se exigiu muita comunicação via as redes sociais, muita mobilização, um confronto muito grande nas redes sociais, tá? Mas essa eleição agora é uma eleição pós-pandemia, né? A gente, em alguns lugares, já tem uma certa normalidade, né? E a gente sai disto com as pessoas compreendendo o tamanho dessa revolução, tá? O tamanho dessa revolução digital, porque todos acabaram sendo obrigados, de uma maneira ou de outra, a entrar para dentro das redes sociais, a entrar para dentro dos seus computadores, para entrar para dentro da internet, buscar diversão, buscar compra, buscar, enfim, se relacionar, buscar olhar o mundo, né? Buscar trabalhar, né? Eu particularmente cheguei muito próximo à exaustão, né, de tantas reuniões que a gente fez no computador e tu ficar olhando, assim como a gente está conversando agora, ficar olhando e prestando atenção para um computador, né, para pessoas que tu não está em, eu, por exemplo, tenho um pouco de dificuldade, né, preciso buscar aqui para ver o olho de cada um, né, para entender se as pessoas estão gostando, né? Então imagina, obrigado, obrigado, Glênio, facilitou aqui a minha. Então é uma coisa assim que tira aquela coisa da proximidade, né? Do toque humano, né? Do tu sentir a pessoa próxima de ti, ela reagindo, ela respirando, ela mostrando uma insatisfação, né? Então isso te leva a uma certa exaustão e as pessoas tiveram que ir para esse mundo e descobriram que viver sem tecnologia, viver sem esse mundo digital é hoje um caminho sem volta, né? Quer dizer, é um caminho que precisa ser trilhado e não ter acesso a isso é um caminho sem volta, né? E isto, de certa forma, leva para as pessoas também para a política essa demanda, ou seja, as pessoas querem ter igualdade tecnológica, as pessoas querem ter acesso à tecnologia, né? E isso é uma demanda que precisa estar dentro, digamos, do rol de, de atenção, né? Que os políticos precisam olhar. As pessoas querem ter acesso à tecnologia. A economia, né, com todo o abalo que teve, né, as pessoas perderam empregos, as pessoas empobreceram, as empresas fecharam, né, o comércio teve uma mudança, né, forte, né, empresas que fecharam, outras que abriram, né, as pessoas precisam ter a sua vida produtiva, econômica, ter um caminho para voltar ao normal. Essa é uma outra demanda também, é um cenário que a gente encontra, quer dizer, os políticos terão que dar resposta a
a essa, digamos, mudança, essa consequência forte que trouxe a pandemia em relação à economia, tá? A inovação faz parte também de uma demanda que as pessoas precisam cada vez mais, né? Que isso remete à tecnologia, remete a, a encontrar novos caminhos, né? E por último, e talvez não seja o último item, mas a polarização política é outra coisa que se apresenta nesse cenário, né? A polarização política vai exigir que os nossos candidatos se posicionem, tá? Se posicionem politicamente para saber de que lado eles estão. Hoje eu conversei ontem com uma amiga que é dona de uma empresa de pesquisa e a grande questão que as pessoas perguntam é de que lado esse político está, de que lado o político está, tá? Então, quem for trilhar aí o caminho de uma eleição, necessariamente vai ter que se posicionar, tá? O caminho do centro, que é um caminho que o MDB, digamos, formula, né, como uma alternativa, o caminho de uma outra via, né? Até esse termo terceira via é um termo que as pessoas não gostam, né? As pessoas, segundo esta profissional dona empresária de uma empresa de pesquisa, as pessoas não gostam desse caminho, dessa terceira via. Eles preferem uma outra alternativa, uma nova alternativa, tá? Mas eles acabam negando isto. E esse é um cenário que a gente está enfrentando, tá? Um cenário de polarização, um cenário de mudança tecnológica, um cenário onde as pessoas estão esperando que a economia se recomponha, e essa é uma das questões que, que as pessoas aguardam para receber dos candidatos soluções e caminhos, tá? Junto a tudo isso, né, desde 2013, um pouquinho antes disso, a gente vem vendo uma certa intolerância das pessoas com a política e com os políticos, né? Se a gente for fazer uma pesquisa hoje, qual é a imagem do Congresso, qual é a imagem das câmaras de vereadores, qual é a imagem das assembleias legislativas, qual é a imagem dos políticos, é certamente das instituições a pior, sempre a pior avaliada. E isso acabou se espalhando, indo para outras instituições, né? Hoje o judiciário, que seria, digamos assim, o último pilar, né, da democracia, também acaba sendo, também tendo um sentimento de muita crítica em relação à atuação, né? A própria imprensa está sendo questionada. Então a gente vive um momento de muita impaciência, né, com as instituições, especialmente com a política, né? Então, o que dá para concluir, né, que além de uma visão, de uma situação crítica do ponto de vista econômico, né, há também uma situação crítica do ponto de vista político, uma situação crítica do sentido econômico, que repercute no social, e que acaba não encontrando na política também uma resposta suficiente e não encontra na política ainda respostas que possa e que não há credibilidade suficiente na política para dar as respostas digamos, ter a compreensão e a percepção da população em relação às suas demandas, né? Então, com tudo isso, por onde a gente começa, né, a fazer uma campanha, né? Em primeiro lugar é aquilo, né? Montar um bom time, um time em que tu tenha confiança, em que as pessoas estejam no lugar certo, né? Isso significa, pressupõe organização, profissionalismo, pressupõe um bom planejamento, né? Nem sempre as campanhas começam bem planejadas, né? E a partir daí a gente começa a montar, a olhar um pouco mais para o candidato, né? E para saber de como é que ele se apresenta na campanha, né? É preciso saber fazer, saber quando fazer e fazer, né? Então vamos lá.
Uma campanha, um candidato, ele precisa ter, na minha opinião, tá? Um, em primeiro lugar, uma boa causa, um conjunto de causas, né? Eu teve uma campanha lá que eu cheguei a colocar num escrito, um cartaz lá na minha sala de reuniões: político sem causa não se elege, né? Então, é muito comum a gente receber, hoje eu fiz uma reunião com um candidato a deputado estadual, em que ele entende muito de articulação política, entende muito de costura política, né, de como é que constrói apoios, como é que arruma um cabo eleitoral em cada cidade, em cada bairro, como é que como é que se faz política. O cara sabe fazer política, mas aí eu perguntei, ok, tá bem, tá tudo ótimo, tu tá com teu time já todo montado, né, o teu exército já está pronto para sair para a rua, ele já sabe como vai buscar recursos para bancar a cabo eleitoral, como é que ele monta a campanha, como é que ele paga as equipes e tal, como é que ele compra a propaganda, e tudo bem. E já está com a equipe de redes sociais montada, já está com a campanha começando a desenvolver o planejamento, que é a nossa parte. E aí eu perguntei isso para eles: tá, ok, e qual é o teu propósito, né? O que é que tu vai levar para as pessoas? O que tu vai apresentar como plataforma política, né? Qual é a tua promessa, né? Bom, e aí, não é a primeira vez, e eu acho que não será a última, em que o cara olha para mim e diz assim: boi, é por isso que eu estou aqui, né? E quando, na verdade, assim, o marketing, ele não vai inventar uma promessa, ele não vai inventar um conjunto de coisas para ser prometido para as pessoas, né? O marketing vai ajustar isso tudo, vai potencializar aquilo que o candidato tem de melhor e construir, né, um caminho de comunicação, para que lá no final ele seja percebido como alguém ideal para receber o voto de alguém, né? Então, é isso. Uh, e quando tu não tem isso, tu não tem verdade dentro de ti, né? E isso não, tu não consegue resolver com comunicação. Isso tu não consegue resolver com marketing. Se engana quem pensa que o marketing é capaz de enganar as pessoas. Se tu não tem verdade, né, na hora de que tu for fazer uma propaganda política, na hora que tu for fazer um comício, é a hora da verdade. A hora do eleitor é a hora da verdade. Ele olha no teu olho, ele enxerga o teu gesto, ele compreende o teu discurso e ele entende que tu não tem nada para entregar para ele, tá? Então, candidatos dessa natureza, eu já começo a ter muito problema, porque é difícil tu colocar dentro da cabeça de um cara um projeto, uma causa, um propósito, que ele não tem noção do valor daquilo, não tem emoção naquilo, né? Ele não constrói aquilo dentro dele, né? Então ele não vai conseguir passar isso como verdade, tá? Então eu diria assim, ó, candidato sem causa, sem propósito, né? Sem um projeto claro, né? Sem uma ideia, sem uma esperança, ele não consegue construir uma candidatura, né, verdadeira e forte o suficiente para reverter. Por outro lado, assim, ó, o eleitor, quando ele fala que ele está cansado da velha política, ele está dizendo ali, e isso também é fruto de análise, de pesquisa com o eleitor, ele está dizendo ali que ele está cansado das promessas vazias. Esses candidatos que, Fuscaldo, me tira aí 10 promessas que eu vou sair largando e que sejam promessas que os caras estão pedindo aí nas pesquisas. Isso é fácil de entender o que as pessoas estão querendo numa determinada região, tá? E dizer o seguinte: olha, eu vou te dar isso, isso, isso. Isso as pessoas não querem mais. As pessoas, eu acho que no Brasil, as pessoas já amadureceram politicamente, elas aprenderam a ser mais sofisticadas no ponto, na sua escolha política, tá? E
E todos esses movimentos, toda essa revolta, toda essa indignação, toda essa baixa, digamos, tolerância com a política, ela vem disto, porque ela está depurando, né? Ela está tentando. Eu acho que ela tá experimentando, ela colocou atores novos, né? Houve uma renovação muito grande nessa última eleição, e que ainda não são pessoas, por não terem prática política também, por acharem que, por eles não serem políticos, eles seriam melhores políticos do que os políticos que estavam antes, tá? E, na verdade, muitos deles acabaram fazendo práticas de velha política ou práticas que não são práticas da boa política, né? E muitos deles acabarão também sendo mandados de volta para casa porque não se enquadram no novo modelo mental que as pessoas têm da política. E o que modelo é esse? É o modelo da solução. Eles não querem mais que tu diga, que tu faça a promessa da coisa quase inatingível. Eles querem que vocês, que os políticos, né? Eu estou colocando vocês, muitos de vocês sairão daí para uma carreira política, né? Uh, o que eles esperam é que haja caminhos mais verdadeiros, né, na política, né, que hajam soluções que sejam viáveis, que sejam factíveis, né, soluções. Fechou o Saldo. microfone, fiscal. Onde é que eu parei? Não sei por que Agora desligou sim, meu. só retomar da última frase. Tá. Não, é que muitos perceberam, muitos percebem que não tem verdade nisto, né? Quando, quando não tem solução, né? Quando não é uma verdade, né? E o que as pessoas estão esperando, tá? Eles estão esperando que que esse político, que é essa pessoa que vai lá bater na casa delas, primeiro, que eles tenham um conhecimento profundo dos problemas que a comunidade, ou a região, ou a cidade, ou o estado precisa, tá? E que tenham soluções, tá? Que sejam saídas verdadeiras para os problemas, tá? Estou dando uma coladinha na minha. Travou novamente. Que eu acho que eu estou batendo aqui no meu teclado. Só um pouquinho. Que essas pessoas têm um pulso firme, tá? Que mostram que são capazes de fazer, de trazer essa liderança, essa solução. Que eles têm liderança suficiente, que sejam líderes capazes, que sejam fortes, né? Que entendam do problema, que tenham a solução, que tenham o caminho, né, para resolver o problema e que tenham liderança e que sejam capazes de resolver, de buscar essa solução, tá? Seja lá onde for, seja no governo, seja junto ao meio empresarial, seja junto à comunidade, seja a fontes de recursos privados, enfim, que ele tenha essa capacidade de dizer o seguinte: eu sei o que vocês precisam, sei como buscar isso e sei como resolver, sei como buscar. E que seja capaz de fazer a mudança, tá? Com transparência, com honestidade, né? Que é um quesito que a gente dizia antes assim, não, honestidade é uma coisa inerente, né, da política. Não, né? Hoje não basta ser honesto, é preciso parecer honesto, é preciso provar todo dia que a política está sendo feita, que a política está sendo feita buscando sempre o bem comum e o bem da comunidade, né? Então, assim, ó, o candidato, quando tem causa, quando ele tem, digamos assim, um projeto claro, quando ele tem essas soluções, tá? Aí acho que começa um negócio bem legal da parte da comunicação, tá? O que a gente precisa resolver do ponto de vista de comunicação, tá? O que vocês precisam resolver do ponto de vista político, eu já falei. Se vocês têm que ter um projeto claro na cabeça, conhecer a comunidade, conhecer bem o estado, conhecer bem a região de vocês e ter criatividade, ter conhecimento suficiente para entregar a solução, tá? Bom,
Comunicação, a gente faz assim, ó. Eu vou fazer uma síntese e se eu não te for claro, depois vocês podem me perguntar e eu vou ser mais claro, tá? Ah, nós temos uma campanha política para colocar e temos que vender uma candidatura, tá? Nós temos que comunicar uma candidatura. E essa candidatura tem que ganhar a percepção do eleitor. Então, de um lado, a gente tem a forma como nós vamos apresentar o candidato, a forma como nós vamos posicionar o candidato. Então, assim, ó, ter um posicionamento numa candidatura, ele é extremamente importante. Ele reforça conceitualmente tudo aquilo que tu quer passar para o teu eleitor, todo o teu projeto político, ele reforça, ele sintetiza isto, tá? Ele se reforça em conceitos, né? Ele se reforça em subconceitos, tá? Então, o teu posicionamento vira um conceito e depois tu pode ter os subconceitos que podem reforçar, tá? Então, o que que são esses subconceitos, tá? Eu posso querer ter uma imagem de um cara com uma visão social, né? Forte. Eu posso ter uma visão desenvolvimentista. Posso ter isso junto, tá? Desde que o meu conceito comporte isso tudo, tá? Guarda-chuva, vocês já devem ter ouvido falar do conceito guarda-chuva, né? Uma candidatura tem que ter um posicionamento, embaixo dela tem um conceito que abranja tudo isso. Embaixo tem que ter subconceitos que sustentem esse guarda-chuva, que pode ser o cara com uma visão social, um desenvolvimentista, um cara realizador, enfim, tá? Bom, na outra ponta, o que que a gente tem? A percepção, tá? Porque o marketing, o Al Ries diz assim, o marketing é uma guerra de percepções, tá? Então, numa guerra eleitoral, tu precisa ser melhor percebido que os demais candidatos. Quando tu é melhor percebido que os demais candidatos, tu está ocupando na cabeça do eleitor, tu está ocupando na cabeça dele uma posição em que atende às demandas que ele está esperando de ti. Então, tem muito político que acha que sabe o que as pessoas precisam, tá? E esses caras fazem uma comunicação de uma via só, dele, do político, para as pessoas. Não tem retorno, porque elas nem sempre estão esperando aquilo que ele acha que é melhor, tá? Então, quando tu compreende bem a cabeça do eleitor, quando tu compreende bem as demandas do teu eleitor, do teu eleitorado, tá? Tu consegue compreender isso e alinhar aquilo que tu tem como causa, como 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 projeto político, tá? Como propósito, isso precisa estar ajustado e encaixar na cabeça desse cara. Quando isso acontece, é a hora do clique do voto, tá certo? Eu preciso me posicionar, apresentar o meu projeto, me apresentar a partir de informações que eu tenho, de demandas, de necessidades do meu eleitor, tá? Quando eu consigo ajustar isto, botar isso na mesma frequência, eu entro naquele buraquinho, eu me posiciono naquele buraquinho na cabeça do eleitor, tá? É simples assim, tá? Porque se eu tiver várias formas de me apresentar, eu uma hora sou um cara realizador, outra hora eu sou um cara completamente ah, destrambelhado, enlouquecido, eu sou povão, eu sou populista, outra hora não, eu sou um cara muito centrado, muito. Isso dá um duplo nó na cabeça do eleitor que representa zero. Ele acaba não conseguindo te perceber, entender qual é o teu projeto. Por isso que o posicionamento é importante e ter o conceito e ter essa síntese que normalmente se transforma num slogan é necessário, porque é ele que carrega toda a força do teu projeto e toda a força da tua comunicação, e isso acaba pingando na cabeça do eleitor sempre a mesma coisa, tá? Mal comparando, né? Uma vez o sabão em pó Omo, ele mostrava para o eleitor que o Omo ajudava ajudava a mulher a manter a casa limpa, a roupa da família limpa, organizada, cheirosa,
que depois de passadinho tinha aquela folha, aí ela tinha, chegava o marido do trabalho, dava um beijo na testa, ela pegava a mala, a pasta do marido, botava em cima do balcão, tirava o sapato dele, ele sentava, né? Era aquela mulher da década de 60, de 50, tá? Em que precisava ter o homo a serviço dela para que ela pudesse cuidar da casa e a família toda estar em ordem quando o marido chegasse do trabalho. Aí o homo se reposicionou. O homo se posicionava desse jeito e precisou se reposicionar. Por quê? Porque o eleitorado do homo, ele se desenvolveu, ele se emancipou, as mulheres foram para o mercado de trabalho, né? Eu tô colocando esse exemplo para a gente entender bem o que que é posicionamento, o que que é posicionamento político, o que que é posicionamento comercial. Às vezes o político não gosta de ser comparado a um sabão, a um sabonete, a um produto, mas a regra é a mesma, né? Então, assim, ó, o Homo teve que se reposicionar porque a consumidora dele, ela evoluiu, ela foi para o mercado de trabalho, ela teve dupla, tripla jornada, né? Embora o marido ajude em casa, mas ainda algumas coisas ficam sobre a responsabilidade dela. O que que o Homo disse? O Homo disse o seguinte, ó, se sujar faz bem. Ele tirou de cima da mulher a culpa de ter que estar cuidando da família, de ter que estar cuidando que os filhos não fosse para o barro, para que ela não tivesse uma sobrecarga de trabalho. Ele disse assim, ó, cara, deixa a tua família se divertir, vai se divertir, deixa teus filhos à vontade, deixa teu marido à vontade, tu joga tudo dentro da máquina, bota o omo e tá resolvido. Isso já faz bem, a vida é boa e tal. Isso é mudar, é se reposicionar, tá? Então, muitas vezes a gente precisa se reposicionar dentro de uma campanha, tá? Porque o nosso posicionamento não foi suficientemente claro. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente criou um posicionamento para o Sartori, quando ganhou a primeira eleição, que depois virou uma frase do Bolsonaro. A gente era uma eleição em 2013, né? Logo depois daquelas manifestações de rua, dos Black Bloc, né? Se não me engano, aonde começou toda essa insurgência contra a política, tá? E contra os partidos políticos. Ali nas pesquisas a gente já viu essa indignação e a gente criou a frase para o Sartori dizendo o seguinte: o meu partido é o Rio Grande. Eu vou colocar o Rio Grande do Sul acima dos partidos políticos, acima da política e vou fazer só o bem pelo meu estado. E essa foi uma posição de espera, porque ele tinha 3%, tá? E quando deu a primeiro a candidatura da Ana Amélia desandou, o que que acontece? As pessoas vão e olham de novo no tabuleiro e veem qual é o produto que está melhor posicionado para ela. E foi um crescimento vertiginoso dele. Por quê? Porque as pessoas estavam cansadas do atual governador e a outra alternativa, por uma bobagem, até por uma coisa que nem era verdadeira, acabou explodindo, furou o balão, como a gente diz, né? O balão estava cheia, puf, qualquer coisinha fura o balão e o candidato se perde, tá? Então, depois o Bolsonaro usou Meu Partido era o Brasil, e depois colocou Deus acima de tudo e tal, de todos, e não sei o que mais. Isso são posicionamentos políticos que traduzem uma candidatura, tá? Mas, acima de tudo, traduzem também a necessidade das pessoas. Então, tu não faz isso desconectado. Político que acha que sabe o que o povo quer, alguns sabem, tem sensibilidade, tem faro, e isso não é desprezível numa campanha, pelo contrário, é preciso observar bem isso. Outros não têm essa clareza, né? E precisam apenas de esse ajuste. No meio disso tem o quê, tá? Então, talvez assim, se eu pudesse deixar uma coisa assim bem importante para vocês, para campanha política, para governos, né? É achar o posicionamento correto. E levar o posicionamento correto em cima de quê? Em cima de dados científicos, né? Hoje, assim, ó, os dados estão aí na nossa frente para nos antecipar coisas, antecipar tendências, né? Para a gente entender o pensamento das pessoas, para entender o pensamento dos eleitores, né? E as pesquisas estão cada vez mais profundas e não as pesquisas que se faz aí, né? Estou falando de institutos sérios, né? Institutos que são dedicados mesmo a compreender o comportamento do eleitor.
Então, assim, ó, não abrir mão de conhecer esse comportamento do eleitor ou das pessoas, né, por uma questão de governo, tentar compreender isso e, a partir disso, ajustar o seu projeto, o seu propósito, né, para que essas coisas se conversem, né? E no meio disso tem o quê, tá? No meio disso tem as várias atividades que se faz de campanha, né? A agenda, não só a agenda, digamos assim, cronológica, né? A agenda administrativa, a agenda política de uma campanha, uma agenda também de temas que a gente precisa tratar dentro das campanhas, né? Uma agenda mais profunda, né? Mais elevada, né? Mas é preciso, então, dentro dessa agenda, né, de temas, a gente colocar esses temas e comunicar esses temas para as pessoas através das diversas ferramentas, tá? Então, eu chamo que é um funil invertido, né? Entra um posicionamento, passa por dentro, né, de conceito, de subconceitos, isso é carregado em cada uma das fases, né, ou das etapas da campanha, né? Nos programas de TV e de rádio, né? Tudo isso muito articulado, tá? Essa articulação é que acaba pingando no eleitor por diversos canais de comunicação, seja pela televisão, seja pelo rádio, seja pelo santinho, seja pelas redes sociais. Se cada um se arvorar a querer comunicar, eu cuido da internet, deixa aqui para mim que eu faço do meu jeito, eu faço rádio, eu crio do meu jeito. Hoje, hoje se usa uma mesa, a figura de uma mesa né, de marketing, né, onde os vários atores, né, os vários pilotos de ferramentas, né, o cara que cuida do programa de TV, o cara que cuida do programa de rádio, né, conversa com o cara que está fazendo a pesquisa em tempo real do programa, traz a repercussão do dia anterior, né, traz os dados de pesquisa que foram feitos, traz monitoramento de rede social, onde tu começa a antecipar crise, ou antecipar tendências, ou antecipar uma oportunidade de comunicar, né? Então, onde esse grupo sentado em torno de uma mesa, se discute qual é a comunicação que deve ser feita, que tema deve ser feito, que programa deve ser feito, qual é o caminho que está sendo. E todos saem trabalhando na mesma sintonia, todos saem articulados para comunicar, tá? Eu acho que esse talvez seja assim a melhor experiência que eu possa passar para vocês, né? Porque uma campanha assim que não tenha posicionamento, que não tenha sinergia, que não tenha articulação, que não tenha compreensão da cabeça do eleitor e que não seja profissional, né? Que tenham profissionais que sejam, digamos assim, proativos, que trabalhem para um único objetivo, né, de comunicação, eu acho que a gente tem muita possibilidade de ter insucesso, tá? E eu acho que esse é o segredo, né? E aí, claro, né, compreender como funciona e ter os melhores profissionais que possam fazer a interação. Eu acho legal, assim, ó, que eu aprendi trabalhando em campanha e para governos, que é o seguinte: a propaganda, quando ela consegue fazer esta síntese, né? Porque a propaganda é a parte onde a gente ouve 200 mil informações, mas o cara tem que tem que chegar num posicionamento e transformar aquilo em peças publicitárias que funcionam para quê? Funcionam para vender o conceito, para vender o propósito, para vender as ideias de forma muito rápida. É isso que a propaganda faz. Ela tem essa capacidade de fazer a síntese e apresentar essa síntese de forma que as pessoas tenham uma compreensão muito rápida, até pela repetição, pela, pela abrangência e ah, pela repetição que é feita. As notícias de imprensa, quando elas saem de uma candidatura, né, elas também têm uma função estratégica, né, porque elas credibilizam a imprensa, ela sempre credibiliza a informação política, né? Ela credibiliza qualquer informação econômica, política, porque ela apura o fato, ela ouve os dois lados,
ela confronta informações, ela checa informações. Então, quando ela está no jornal, isso é uma visão ainda um pouquinho para trás, tá? Mas eu acho que ainda, a grande imprensa ainda tem essa função, né? Que é o que está publicado no jornal, aquilo tem um tom de verdade. Então, quando a gente monta uma estrutura de imprensa nas campanhas, é para que a informação que a gente tem, além de ter a visibilidade, tenha também credibilidade, que o eleitor leia e diga assim, realmente, né, meu candidato, ele tem essa capacidade de fazer algo, de trazer uma solução. Esse projeto é bem legal que ele está apresentando e tal. Então, nas redes sociais é onde a gente se relaciona, né? Quase faz um corpo a corpo nas redes sociais hoje, né? E eu ouvi uma vez, assim, há muitos anos, né? Quando estava ainda em processo de globalização do planeta, né? O primeiro-ministro na época espanhol, Felipe González, ele dizia o seguinte: não nos cabe mais discutir se a gente vai ou não entrar no mundo globalizado. O que nos cabe discutir é como a gente vai entrar. E as redes sociais é a mesma coisa, né? Não cabe mais discutir se minha candidatura vai estar lá ou não vai estar lá, se eu quero estar ou não quero estar. Se você não estiver na rede social, tenha certeza, você vai estar lá sendo mal falado, bem falado, alguém vai estar falando de você e você não vai estar participando dessa conversa. Então, a melhor decisão é estar lá, é estar conversando, é estar enfrentando, né, ter essa capacidade de diálogo, essa capacidade de compreensão, capacidade, e é isso que é a capacidade estratégica também de enfrentar esse corpo a corpo, tá? Que não é uma coisa fácil, né? Nós, para que estávamos acostumados a fazer grandes campanhas e resolvíamos as coisas, né? Administrar as redes sociais, ela é muito trabalhosa, ela ainda é uma novidade, mesmo para a gente que está mais na ponta, né, do processo de comunicação, ela ainda é uma novidade, ela ainda traz muita incerteza, né? Mas o importante é estar lá, é estar enfrentando, é estar compreendendo, é estar aprendendo a lidar com esse instrumento, né? As pesquisas elas servem para avaliar, né? E os eventos servem para solenizar as coisas, né? A gente não inaugura uma obra só para dar início, né, ao uso daquele, né, daquela sala, daquela escola. A gente está ali solenizando uma entrega de governo, né? Então, sempre tinha banda, tinha corte de fita. É uma forma de solenizar as entregas, né? O Alckmin tinha em São Paulo um processo de comunicação de governo que eu achava muito interessante. Ele fazia comunicação governando, ele fazia comunicação se relacionando com as pessoas. Então, por exemplo, ele tomava uma decisão de que ia construir uma escola numa determinada cidade, ele ia para lá, reunia a comunidade, os professores e comunicava que ia começar a construir aquela escola, mas ele não tinha recurso para tudo. Então, ele apresentava o projeto e ele pedia para que os professores, os pais e os empresários da região pudessem ajudar, por hipótese, a construir o muro da escola, tá? E a comunidade topava fazer aquilo e se mobilizava e tal. Quando ele leva o projeto, ele está fazendo comunicação do que ele vai entregar. Ele cria uma expectativa e ele cria um envolvimento. Depois ele volta um tempo para inspecionar a obra, tá? E a obra já está no meio do caminho e ele então consegue já visualizar um pouco com a comunidade, com os empresários, o muro já está crescendo, a comunidade já está envolvida no projeto, mais envolvida, mas eles se deram conta que falta alguma coisa. Então ele ali mesmo faz o ajuste para as pessoas e está construindo o projeto de acordo com a necessidade da comunidade. Bom, por último, ele ia lá para inaugurar. Quando ele chegava para inaugurar, as pessoas já tinham domínio do que estava acontecendo na escola, já tinham domínio, já tinham tido envolvimento com a obra, já fizeram a obra do jeito que elas queriam, atendia a necessidade das crianças de ter uma escola, etc. Então, o processo de comunicação dele era junto com o processo de governar, né? Junto com o processo de tomar decisões de governo junto com a comunidade. E eu acho que esse é um dos processos mais legais que tem de fazer política, né, de fazer comunicação,
que é o próprio envolvimento com a comunidade, abrir para participação, né, e abrir para resolver coisas que nem sempre o governo consegue resolver, tá? Eu acho que assim, o mais Oscaldo, importante, só para encerrar, é o seguinte, é uma frase de um amigo meu que não basta saber fazer, tá? Não basta saber fazer, é preciso fazer saber, tá? Eu encerro aqui, estou aberto a perguntas. Acho que falei demais, né? mas a gente nem percebe o tempo passar. Quero te agradecer muito em nome da Fundação Fuscaldo por Tá esse bem? momento inicial e te parabenizar pela tua capacidade também de conseguir conectar toda esse arcabouço teórico com questões práticas do cotidiano, do dia a dia, e isso facilita muito a nossa compreensão e o nosso entendimento do que está sendo abordado. Ok. O Glênio já havia levantado a mão inicialmente para fazer uma manifestação. Só vou pedir a colaboração de todos, pessoal, para que a gente não se estenda nas nossas falas e assim a gente possibilite que mais pessoas possam participar também. Boa noite, Glênio. Boa noite, gente. Tudo bem? Olha, eu perguntando de novo. Tá bom. José, deixa eu lhe Oi. falar. Fantástico. A tua experiência fala mais do que a oratória que você disse que não tem e é mentira. Tá bom? Você falou Obrigado. três coisas extremamente importantes para mim. E como eu sou da área também, aí fica mais fácil compreender, né? Posicionamento, verdade e percepção. Posicionamento com relação o que a pessoa acredita, como você falou, e se ela não acreditar, ela não vai se posicionar da forma como tem que se posicionar, com a verdade que precisa para ser percebido daquela forma. Então, eu falo há bastante tempo para as pessoas que eu ajudo a se eleger ou passar por uma campanha, que existe a personalidade política. E essa personalidade política, ela só é alcançada quando você vira um político, você é eleito realmente, né? Então, enquanto você não foi eleito e é várias vezes candidato, você está gestando uma personalidade política. Ou seja, se você não fizer os pré-natais, você não tem jeito. Ou seja, não saber qual é a percepção, o que está acontecendo com aquilo que você está vendendo ou que você está expondo, né, você não vai nascer politicamente nunca, né? Então, é aquela questão, as caixinhas, e aí eu vejo realmente você é uma pessoa percebida na sua família, a sua personalidade familiar, percebida no seu trabalho, sua personalidade profissional, e assim também você vai ser percebido como político, a sua personalidade política. E aí você pode fazer correções de curso e melhorar politicamente, ou piorar, né? Mas a verdade, hoje em dia, ela é muito mais, e aí é o que eu quero te perguntar, para mim, ela é muito mais importante para perceber um político do que antes, porque antes a verdade deles não era tão transparente, e agora fica. É isso? Obrigado. Tem uma frase que diz assim, ó, a sua convicção nem sempre é a razão do eleitor, né? Então, mesmo que a gente tenha uma verdade, né? E ela é sincera e ela vem desse aprendizado, né, que tu diz, dessa vivência, né? E ela às vezes não encaixa na cabeça do eleitor. Ela às vezes não é a necessidade, não é a razão pelo qual o eleitor está buscando um candidato. Então, uma vez eu aprendi isso com um cara que era especialista em desenvolvimento humano, né? Nem sempre a tua convicção tem razão, né? Às vezes a gente tem convicção de coisas que não se adaptam a um determinado momento. E eu acho que eu consigo te responder isso. Quer dizer, às vezes uh, a gente pode ter valores, a gente pode ter propósito, a gente pode ter uma causa que ela não seja relevante para o eleitor naquele momento. Neste momento, o eleitor está preocupado com pessoas que tragam soluções para que ela possa conseguir emprego,
para que ela possa, para que a região... isso é muito importante, tá? Eu acho que os candidatos têm que ter um conhecimento, uma visão muito regionalizada, entender muito a sua região, sabe? Ter muita informação sobre a sua região. Se ela não tiver esse conhecimento inicial, ela não vai saber quais são as soluções que as pessoas precisam, né? Se tu entende qual é o problema da tua região, tu pode achar a solução. Agora, se tu partir das tuas convicções para um determinado, alguma visão da tua região, nem sempre tu vai achar aquilo que vai motivar o eleitor a votar em ti. Então, eu acho sim ter uma causa, ter um propósito, algo fundamental. Ter conhecimento da região, da sua cidade, do seu estado, né? Seja lá que candidatura é essa, deputado estadual, vereador, prefeito. Se tu não conhecer bem o teu local, né? E local, entenda, pode ser o Brasil, mas se tu não entender bem o teu local, tu não vai conseguir apresentar. E as pessoas querem isso, querem alguém que compreenda as suas necessidades. Essa necessidade de buscar desenvolvimento econômico e social, e ler isso é ter melhor infraestrutura, para quê? Para que as empresas venham, para que tu tenha emprego, ter melhor educação, para quê? Para que as pessoas possam se desenvolver e ter melhor acesso ao mercado de trabalho, ter mais oportunidade, né? As pessoas estão precisando que as coisas aconteçam efetivamente para que a situação econômica e social sejam vencidas, né? A péssima situação social e econômica sejam vencidas. É disso que está se tratando nesta eleição agora. Quem tiver a capacidade de apresentar caminhos de acesso à tecnologia, acesso a questões de desenvolvimento, e entendam o que vocês quiserem, coloquem desenvolvimento do jeito que vocês acharem melhor. Melhores estradas, sim, melhores estradas trazem novas empresas, trazem acesso ao alimento, enfim, trazem melhorias econômicas, e isso traz emprego, isso traz uma movimentação econômica diferente, melhor na cidade, né? Entendam melhorias sociais do jeito que vocês acharem melhor, sabe? Desde cuidar da cabeça das pessoas que saíram dessa pandemia, todos nós saímos meio desbirolados da pandemia, né? Todos nós estamos precisando nos regular novamente, né? Entendo do jeito que quiser, desde dar comida para as pessoas, dar trabalho, dar atenção. Tem gente que precisa de atenção, né? Isso tudo tem que estar dentro desse caldão aí que o candidato tem que olhar e ver onde é que ele surfa melhor, né? Então, é isso. A verdade que eu falo é essa, é ter realmente conhecimento, informação e sensibilidade para entrar nesse jogo. Perfeito. Nós temos na sequência inscrita Fátima Mercury. Boa noite, Fátima. Só um instantinho, Fátima, vamos liberar o teu Libera seu microfone. Aí, agora sim. Boa noite, professor José. Boa noite. Realmente essa aula maravilhosa, viu? Sua aula. Eu gostaria somente de perguntar uma coisa. Quando você fala em projeto, né? Muitos pré-candidatos, eles citam uma gama de situações, por exemplo, área da saúde, escola, educação, segurança e por aí segue, né? Eu pretendo concorrer em 2024 e eu sou representante aqui dos bairros, né, da Associação de Moradores. Apesar de não ter uma associação, eu represento já há 10 anos. Conheço bastante a região, como, né, o senhor citou, e eu gostaria de saber o seguinte: eu vou defender 2 projetos na área da saúde. E eu tenho como fazer uma pesquisa em loco, por exemplo, né? O que o senhor acha desse meu, vamos dizer assim, dessa minha inicial, né? Eu pretendo já começar assim que
quando for concluída essa eleição para presidente, né? E eu já pretendo começar a trabalhar para a minha campanha. O que você acha da minha pesquisa, fazer em loco, né? Porque é na área da saúde que eu vou fazer esses projetos. E assim, né? É aquela coisa assim do seu conhecimento, né? Eu sei o que está faltando aqui para o meu bairro, para as pessoas que moram, né? Aqui. Aí eu só queria saber da sua opinião. Bom, eu acho que saúde é um tema, em primeiro lugar, extremamente relevante nesse momento e acho que ainda sempre será, né? Na verdade, a gente se fala de saúde, é uma área que se enxuga gelo, né? Mas, de qualquer forma, assim, ó, é um tema relevante, tá? Eu não sei qual é a sua área de atuação, né? Mas não, eu também não entendo que a pessoa tenha que ser da área de saúde para ter essa visão da saúde, mas falou duas coisas que eu acho que são extremamente importantes. Primeiro, é buscar compreender, né, as necessidades neste item, né? Se aprofundar, né, com informações, é conhecer este tema, né, profundamente, é estar preparada para apresentar os caminhos, né, que podem ajudar a melhorar esta área, né, na sua comunidade. E por último, essa questão da pesquisa, eu acho que ela é muito relevante, porque ela vai dar essa questão de realidade, tá? O que eu acho é que, eu não sei a sua formação também, né? Eu também nem estou subestimando isso, é que também ler pesquisa precisa ter sempre alguém ah, que tenha um pouco de cacuete nesta área, né? Porque às vezes a gente enxerga os dados, mas nem sempre compreende, né? Então, essa compreensão da pesquisa também é algo muito importante, né? Fazer a pesquisa é extremamente importante, que é isso, né? Conhecer a cabeça das pessoas pela qual a senhora quer trabalhar. E segundo, ver se isso realmente casa, né? Mas eu acho que está no caminho, porque não é o que eu disse, quando a gente oferece muita coisa, muitas bandeiras, a tendência é não ficar nenhuma, né? Sabe? Acabo, por exemplo, é um tema que está muito na moda, né? Os candidatos que se elegem com a causa animal. É uma causa só, né? E isso tem uma relevância para as pessoas hoje fora do normal, né? E acabam elegendo a bancada da causa animal, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, são vários candidatos que conseguem um bom espaço por conta disso. A questão da saúde, ela é extremamente relevante, mas ela tem que ser precisa, né? Ela tem que entregar a solução exata. Então, pesquisa com informação está no caminho. Obrigado. Próximo, Júnior Guimarães. Depois, na sequência, nós temos o Ricardo Valadão e o Oswaldo Pereira. Lembrando também, pessoal, que o link para registrar a presença na aula de hoje está no chat. Boa noite, Júnior. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor José. Professor, hoje existe dentro das mídias sociais alguma das ferramentas, né? Nós temos hoje, dentro principalmente o Instagram, TikTok, nós temos a questão dos vídeos, né? A questão dos reels, a questão dos cards, do story e dos ao vivos, né? E assim, a minha pergunta sobre essa questão é qual hoje você acha que se destaca mais dentro do meio eleitoral, dentro do meio político, para um candidato? Olha, eu até poderia me socorrer da Aline, que está aqui, que trabalha comigo, que trabalha na área de monitoramento da empresa, tá? Mas, na verdade, é assim, ó. Eu não gosto de fazer esse tipo de resposta, mas eu acho que tu tem que estar presente em todos, tá? E na medida em que as coisas vão se desenvolvendo,
e com a leitura, o monitoramento, tu acaba entendendo em qual desses canais, né, acabam sendo melhor para ti, tá? Nós fizemos um acompanhamento aqui de um candidato a prefeito de uma importante cidade aqui da região metropolitana, uma das maiores do Rio Grande do Sul, de um candidato em que ele estava bem afastado da política e a gente mostrou para ele o quanto ele era menor do que o principal adversário dele, tá? E naquele momento a gente não conseguiu responder para ele em qual, assim como eu não estou conseguindo responder para ti também, é difícil afirmar assim qual é o canal que é o melhor, tá? Ou quais são os melhores, né? E na verdade, eu acho que sempre são mais de um, tá? Nós, quando fazemos o monitoramento, tá? A gente procura entender aonde é que o candidato acaba tendo uma melhor exposição e melhor resultado, tá? E a partir daí a gente vai orientando em como se mantém neste tipo de canal, tá? Então, respondendo objetivamente, assim, ó, eu acho que isso é uma questão de tentativa e acerto, tá? E tentativa e erro, tá? Tentativa e análise, tentativa e monitoramento, tá? Obviamente que teu público, né, um público mais jovem, né, talvez esteja muito mais vinculado ainda à questão de imagem, né, tipo o TikTok, o Facebook, né, do que canais mais de informação, como o Twitter, né? Não sei se a Aline quer fazer alguma contribuição. Só contribuir, Fuscaldo. Acho que é isso que tu falou em relação a ele ser jovem, então que público que ele quer atingir, né? Qual é o público que ele quer falar? Porque isso é importante. O TikTok é uma galera mais jovem que está lá. O teu público vai ser aquele público acima dos 16, né? Que tem interesse em votar. TikTok é uma boa aposta, mas é como o Fuscaldo falou, é tentativa de erro e acerto. O Facebook, ele é uma rede mais antiga, né? Então, observa bem isso. E apesar do Twitter ser uma rede de informação, é onde o debate político sempre acontece. Então, só para contribuir com o que o Fuscaldo falou, vai ter que direcionar a comunicação. E nem sempre a tua comunicação vai ser igual para todas as redes. Isso é uma coisa bem importante. Obrigado, Olha Aline, aí, por participar obrigado, conosco Aline. também. Tem uma parte. Show de bola, resposta aí com colaboração. Uhum. Ricardo Valadão na sequência. Boa noite, Ricardo. Ricardo Boa de noite. Goiás. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, José. Eu gostaria de ter uma opinião sua. Eu fui candidato a prefeito na cidade que eu moro aqui, uma cidade de 10 mil habitantes. E durante a campanha eleitoral, nós tivemos o posicionamento, né, que era um posicionamento de transparência e desenvolvimentista, de desenvolver a cidade. Fizemos uma campanha sem erros, né? Inclusive uma campanha com a maior carreata que já teve na cidade, em campanhas eleitorais. Só que quando a gente que é candidato, isso eu acredito, não sei se acontece em cidades grandes, mas em cidades como a nossa aqui, a gente vai até o eleitor, na casa do eleitor, de porta em porta, para pedir votos. Só que quando a gente fala dos propósitos, das nossas propostas, o eleitor não dá a mínima. Todo mundo, a maioria da população, quer algum tipo de vantagem, seja dinheiro, seja gasolina, seja um exame, um remédio. Você só vai fazer a visita lá para poder ter o pedido. Ninguém dá a mínima para a proposta. Então, eu gostaria de saber a sua opinião, como a gente faz para mudar esse cenário, né? Uma vez que a gente depara aí com vários perfis, tanto pessoas instruídas, como pessoas também mais simples. Eu gostaria de saber
de você aí a sua opinião a respeito desse assunto, porque para nós candidatos, infelizmente, é desanimador, né? Eu perdi a eleição aqui por 19 votos, e assim, o candidato que foi eleito, ele estava em terceiro lugar nas pesquisas, né? E assim, foi assim, um festival de dinheiro na cidade. E isso para quem é pessoa de bem, que milita na política por ideal e por acreditar em resultados, é desanimador. Então, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. Não, minha opinião é que esse tipo de coisa é indiscutivelmente desanimador, né? Mas, na verdade, assim, essa é a prática política ainda vigente no Brasil, né? Aqui mesmo a gente enfrenta esse tipo de situação, né? Com distribuição de cesta básica, enfim. O que eu tenho para te dizer, né? Assim, é que eu acho que tem um momento, tá? Primeiro, isso é uma questão de educação, né? Acho que a gente resume tudo isso no Brasil, a várias coisas, a falta de educação, né? Eu agora mesmo estava passando aqui por tem um riacho que corta uma parte da cidade, eles estão limpando o riacho e vi uma pilha de pneus, assim, sei lá, 40 pneus, tá? No meio da cidade, sabe? 40 pneus, né? Então, não tem jeito, isso só tem um jeito de resolver, que é através da educação, tá? Então, eu acho que a política também a gente não vai conseguir resolver. Mas eu também acho que esse egoísmo que existe, né, onde a pessoa quer resolver o problema dela, né, imediato, nem sempre da melhor maneira, eu acho que faz parte um pouco do ser humano, né? E eu acho que quando isso acontece é porque talvez o debate maior não tenha se colocado totalmente na cidade, tá? Porque dificilmente quando tu entende a pauta da eleição, e aí é uma outra frase, é um outro lugar assim comum que a gente costuma dizer, é que quem entende a pauta da eleição normalmente ganha a eleição, tá? E se a pauta é menor, às vezes ganha a eleição também, né? Quando a pauta, digamos assim, política, ela não se sobrepõe, a pauta essa menor, essa pauta do populismo, né? Do toma lá da cá, acaba ganhando maior proporção. Eu não consigo te explicar além disso, entendeu? Eu estou jogando um pouco a coisa de volta para ti, dizendo, talvez vocês não tenham conseguido colocar uma pauta relevante na eleição a tal ponto de que isso fosse maior, entendeu? Então, talvez tenha faltado, assim, todo nesse posicionamento algo um pouco mais quente que te desse a eleição, entendeu? Não sei se Nós consegui te temos, responder, mas é uma parte lamentável da política, né? Onde aí não é um problema só dos políticos, né? Mas é das pessoas também, né? Que se vendem por meia dúzia de trocados, né? Eu teve uma eleição aqui no Rio Grande do Sul, em que o meu candidato ele tinha um vínculo muito forte com a polícia militar, tá? E aliás, o candidato a vice-prefeito dele era um policial militar, tá? Licenciado. O que eles fizeram? Para que os caras não pudessem dar cesta básica para os eleitores na noite da virada da eleição, eles botaram um camburão em 3 bocas, assim, 3 carros da polícia em 3 bocas que fechavam a principal vila da cidade, principal, como é que chama? É uma favela, um bairro pobre da cidade, tá? E os caras não conseguiram entrar no bairro. Aí, no meio da noite, veio um aviso para esse meu candidato. Ou deixa entrar, ou vamos votar neles assim mesmo, sem a cesta básica. Moral da história, ele acabou distribuindo um vale-cesta para todo mundo na madrugada e acabou ganhando a eleição. Tá? Então,
É isso, é um jogo que existe na eleição, né? É um jogo menor, é um jogo ruim, né? Tem gente que se alia com o tráfico, né? E o tráfico determina quem entra, não entra nesses bairros. Tem muita coisa ruim, né? Muita coisa que acontece e é a realidade política do Brasil. É incrível como é um problema que repercute aí de norte a sul do país, infelizmente, né? Nós temos ainda 3 alunos pedindo para participar. Pelo adiantado da hora, nós vamos então juntar essas 3 falas. Então, falam os 3, que é o Bruno Barros, aliás, Oswaldo Pereira, Bruno Barros e Rick Pérez, e depois o professor Fuscaldo nos responde de forma única, então, os 3 questionamentos. Tá. Oswaldo, boa noite, e peço, claro, a colaboração de todos para que sejam breves. Boa noite. Muito boa a palestra. E a minha Obrigado. pergunta vai dentro da linha de um pouco do conteúdo que a gente viu lá no curso da plataforma da FUB. Foi falado em marketing político lá no curso e da importância do marketing político, dessa apresentação, dessa construção, principalmente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, dessa visão política do candidato, da pessoa, né? E a minha dúvida, meu questionamento isso é realmente importante e em que medida isso deve ser feito? Hoje em dia, no Instagram, é possível você ver desde um político blogueiro até um político que posta, de certa maneira, dosada a construção das pautas deles, né? Das causas, como o senhor falou. Ele vai demonstrando que a causa não é só uma coisa de campanha, é uma coisa que ele constrói todos os dias que ele está trabalhando. Então, a minha dúvida é exatamente em que nível esse marketing político deve ser feito nas redes sociais, nessa demonstração da vida enquanto político. Perfeito. Sequência no Barros. Boa noite, Bruno. Boa noite. Boa noite. Bem, a minha pergunta ela é mais voltada diretamente para a questão do marketing político. Foi dito ao longo da palestra sobre a questão da campanha digital. E a minha pergunta é sobre isso. Em alguns estados, como a questão geográfica dificulta muito, como o Amazonas, por exemplo, é um estado muito grande, mas tem uma peculiaridade. O Amazonas é o único estado onde metade da população mora numa única cidade, que é a capital, e a outra metade é dividida em 60 municípios. Então, minha pergunta é, nesse modelo de distribuição demográfica, em uma campanha majoritária, ou então mesmo proporcional, uma campanha digital, ela seria melhor de forma centralizada, ou seja, você ter todo o foco da campanha voltada de uma forma centralizada no candidato ou no partido, ou seria melhor de forma distribuída para alcançar a maior parte do estado, mas de uma forma assim não tão, como posso dizer, não tão em vigor assim como de forma não tão permanente como seria uma campanha mais centralizada numa grande parte do estado, como seria em Manaus. Então, essa é a minha pergunta. Não sei se deu para entender a lógica, mas é uma questão de distribuir ou centralizar a campanha digital em um estado muito grande, como é o caso do Amazonas. Tá ótimo, obrigado, Bruno. E para fechar os questionamentos, Rick Pérez. Boa noite, Rick, bem-vindo. Só abre o seu microfone. Agora sim. Boa noite. Olá, gente. Boa noite a todos, boa noite a todas. Primeiramente, parabenizar pela exposição de hoje, pela aula que nós pudemos estar aqui hoje recebendo, né, de muitas informações realmente muito relevantes que vão contribuir conosco nessa caminhada. E a minha questão é muito mais voltada para o espaço de internet, para o debate que a gente vê muitas vezes acontecendo e que, às vezes, estimula também, mas que é muito usado e é muito utilizado para que algumas pessoas que, por muitas vezes, não têm sequer assim, uma capacidade mesmo, um projeto, uma visão, um propósito, como foi discutido aqui, que são os assuntos polêmicos, né? Os temas polêmicos. Muitas vezes, o que viraliza na internet, nas redes sociais, são as polêmicas, e muitas pessoas acabam ganhando muita visibilidade por opiniões que, no fim das contas, não vão contribuir, não contribuem, de fato, com o debate ou com a mudança no aspecto político mais literal mesmo. Então, assim, ao mesmo tempo, a polêmica ela gera essa visibilidade
que em um aspecto político da própria visibilidade que nós precisamos enquanto político, é muito importante e interessante também para que a gente consiga ter mais acesso. Então, a minha questão é mais no aspecto de que existe uma estratégia para que nós, enquanto políticos, nós entremos nesse debate polêmico, a gente precisa avaliar se é necessário a gente ter esse tipo de posicionamento, muitas vezes, para a gente poder ganhar essa visibilidade, ou, basicamente, a gente precisa estar tendo maior cuidado mesmo em entrar em situações como essas. Muito obrigado e boa noite. Bom, eu acho que é bem importante isso que vocês estão colocando, tá? Na verdade, eu acho que as três perguntas, elas conversam uma com a outra, né? Parece que combinaram um pouquinho, mas é assim, ó, é óbvio que, bom, nós acabamos de eleger um presidente que se elegeu sem debate, né? Sem debate, com um discurso, de certa forma, conversa muito com a indignação, né? Conversa muito com o combate à corrupção, né? E, bom, eu também nem quero entrar muito no mérito, mas né? Então, sem dúvida, é óbvio que as celebridades, né? As celebridades das redes sociais, né? As pessoas que têm muito mais compromisso com uma linguagem do que propriamente com as suas ideias, né? Nós acabamos de ver um vereador que se elegeu montando toda uma fake news dele atuando, né? Atuando como policial, e na verdade o cara estava na piscina, na volta da piscina de casa, né? Fingindo que estava caçando bandidos, né? Mas eu acho que assim, ó, tem um monte de gente nova, um monte de ator novo, né? Ator no sentido de estar na cena política, na cena social brasileira, né? Na cena econômica, que são pessoas que não passaram, é uma trajetória que está sendo construída de forma muito abreviada, né? As pessoas conhecem a notoriedade. Eu não sei se vocês conhecem o personagem ali, o Mão de Pedreiro, um torcedor do Vasco da Gama, que virou um cara número 1 das redes sociais. O cara usa uma luva de pedreiro escura, uma luva escura dessas de pedreiro, e é um fã do Vasco, o Vasco da Gama. Acabou indo, conheceu o Vasco da Gama pessoalmente. Então, cara, o cara saiu de um lugar qualquer do planeta e acabou virando uma celebridade porque inventou um personagem, inventou um jeito, um tipo e tal. É óbvio que lutar contra isso é uma coisa desigual, né? É uma coisa desigual, né? Tu partir para o plano das ideias, o plano da normalidade, né? O plano do comum, né? Normal, né? Normal é nós termos uma ideia, um propósito, um caminho, uma missão, uma vontade de contribuir para a sociedade e, para isso, usar a política para chegar lá. Tá? A outra é tu usar a tática de um amigo meu, que ele corria de Fusca, e quando ele estava no 17º lugar, ele escolhia onde estava o fotógrafo do principal jornal, ele puxava o freio de mão e capotava na frente do carro. No outro dia, ele estava na primeira página do jornal com as rodas para cima, os patrocinadores tudo de cabeça virada, mas estava na página, na capa do jornal. Entendeu? Então, eu apareço a qualquer preço, eu me destaco a qualquer preço, e as redes sociais trouxeram essa disputa insana, essa possibilidade de um modo insano, de outros muito saudável, né? Porque a gente vê pessoas que estão participando, estão nos trazendo tendências, estão nos trazendo soluções, estão nos apresentando novos caminhos, novos hábitos de consumo, de viver, jeitos de viver diferente, né? Alimentação diferenciada, exercícios físicos. Então, tem um lado bom e tem um lado ruim. Tá? E não tenho dúvida que a celebridade sempre vai ganhar a corrida na política, mas ela precisa sustentar depois, né? E a gente vê que as pessoas passam muito rapidamente, né? Quando vem com essa velocidade, né? A mesma velocidade que vem, vão, né? Porque não tem o estofo suficiente para se manter nessa questão política. Então,
eu volto a dizer que, claro que sempre quando tu tem um caminho mais polêmico, que ganha mais visibilidade, onde a pauta é mais quente, né? A gente fala que às vezes a gente precisa aquecer a pauta, né? A gente precisa dar uma aquecida no relacionamento, né? Então, tu tem que buscar um jeito novo, um jeito inovador, um jeito diferente para fazer a mesma coisa, né? E acho que essa questão que foi colocada ali sobre o estado do Amazonas, eu falei antes, né? Que regionalizar é uma palavra de ordem, entender as regiões, entender o local, né? Quanto mais próximo tu tiver, eu acho que é melhor. Sempre foi bom fazer assim, né? Sempre foi bom ter alguém nós fazendo uma conexão com os vários lugares de uma campanha, né? Então eu acho que vale mais a pena tu regionalizar, né? Do que centralizar, né? Centralizar deixa a coisa sempre muito, muito empastelada, né? Muito nada, né? Muito tudo e muito nada, né? Então, regionalizar, tu está conversando, tem mais proximidade, tem mais vínculo, tem mais compreensão, tem mais troca, né? E, por último, respondendo a primeira pergunta, é que sim, as celebridades, né, como foi a questão da polêmica, né, as celebridades têm um caminho mais rápido, né? Mas nem sempre tem sucesso, né? Vide aí vários. O Silvio Santos, por exemplo, tem um ibope que nunca conseguiu sair candidato a nada, né? Nunca conseguiu decolar. O próprio Hulk é um outro exemplo, né? Ah, mas se quisesse, não foram, não conseguiram criar um ambiente para irem, né? Tem muita celebridade que passa, vem, causa e não emplaca, né? Então, eu acredito no bom caminho, né? No caminho da verdade, no caminho de ter um bom propósito. E é óbvio que às vezes a gente precisa fazer isso, dar uma esquentada num tema, né? Dar uma radicalizada em alguma outra coisa, né? Aí é do jogo da política, do tempero, da forma de se comunicar. Deu? Respondi? Perfeito. Fuscaldo, só agradecer muito pelo teu comprometimento, pela tua atenção conosco, tenho certeza que foi muito esclarecedor. O tema de marketing, comunicação, enfim, ele já é importante sempre, no ano eleitoral ele acaba ganhando um holofote maior ainda, e se nós tivéssemos mais uma hora, iria aqui mais uma hora de perguntas, porque é um tema realmente Posso só que nos dar uma última envolve. dica? Claro, por favor. Eu faço parte do Clube Associativo de Profissionais de Marketing do Brasil, tá? É um clube que foi estruturado para tentar resgatar um pouco a profissão o profissional de comunicação e de marketing político, tá? E esse grupo tem grandes profissionais do Brasil, tá? E esse grupo acabamos de escrever um livro onde cada profissional conta um pouco da sua experiência, tá? Eu peguei, por exemplo, comunicação no governo, né? Terminou a eleição, e agora, né? Como é que comunica no governo? Esse livro vai sair em maio ou junho, tá? É Marketing Político Brasileiro, eu não me lembro agora exatamente o título, tá? É uma espécie de bíblia do marketing político do Brasil. Então, estou dando essa dica para vocês. Deve estar em maio, junho, já vai estar disponível. No Camp, tá? Se quiserem acompanhando, CAMP. Perfeito. Eu vou passar, nós encerrarmos ainda a palavra para o gestor nacional da Fundação Ulisses Guimarães, Guto Scherer, que também quer agradecer a sua participação e deixar o recado para a turma. Boa noite, Guto, tudo bem? Boa noite, pessoal. Acompanhando aqui a aula, Fuscaldo, tu disse que tu não gosta muito de falar, mas tu deu uma aula de verdade hoje. Então, em nome da Fundação, em nome do presidente Alceu, agradecemos a tua participação. Obrigado. E pela qualidade do assunto abordado e o conteúdo passado para as turmas da Escola de Formação de Líderes da nossa Fundação. Então, muito obrigado, é um breve agradecimento e obrigado a todos os alunos que estiveram participando. Um abraço. Muito obrigado. Pessoal, obrigado pela audiência aí da Elisiane, especialmente, que está aí, a Magalhães, e da Pati.
Aí, E a nossa todos equipe de vocês, tá? apoio Pela também, a paciência. gente deixa esse agradecimento também. Obrigado, Pessoal, Guto. lembrando ainda que amanhã já nós seguimos, né, com a nossa trajetória de formação, temos um curso saindo do forno, que é o Compreendendo o Centro Político. Então, em primeira mão para a Escola de Líderes da Fundação Ulisses Guimarães, a partir de amanhã na plataforma de aprendizagem. Uma ótima noite a todos, bons estudos, obrigado mais uma vez, Fuscaldo, e até a próxima. Grande abraço, pessoal.